Fala, meus velozes! Bom dia! E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo? Tá no ar mais um Sobre Rodas para acelerar o meu, o seu, o nosso domingão. E agora, se liga aí o que a gente preparou para você no programa de hoje. Roda! Você vai conhecer a história do primeiro carro registrado no estado do Ceará. Também vamos tirar dúvidas que muita gente ainda tem sobre o IPVA. Quem paga, quando paga e o que acontece se atrasar. E no Mecânica Descomplicada, atenção total. Os sinais que o carro dá antes de quebrar. Cheiro estranho, barulho diferente, comportamento esquisito, seu carro fala. E hoje você vai aprender a escutar. Tudo isso, meu veloz, daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente volta em 1 minuto. Simbora! Sobre Rodas, oferecimento Centro Automotivo Bosco, sua oficina de confiança. Confiança se conquista com excelência. Excelência no uso de ferramentas modernas, nos serviços especializados e no atendimento transparente, desde o diagnóstico à entrega do seu carro. A confiança dos nossos clientes é o que nos move. Nosso compromisso é entregar cada carro revisado, com garantia e preço justo. Não arrisque por aí. Confie em quem tem mais de 20 anos de excelência no mercado. Centro Automotivo Bosco, sua oficina de confiança. Será que as empresas de transporte sabem o que realmente acontece nas estradas? Com a videotelemetria Corpus, você vê além e interage com o motorista por voz. Aviso de direção com sonolência. Aviso de uso de celular. Câmeras e sensores garantem visão e avisos em tempo real. Mais segurança e economia para sua frota. Descubra a solução ideal para sua frota agora. Ligue 0800 943 2070. Corpus, mais que segurança, tecnologia. Não falei que era rapidinho, meu veloz? Já estamos de volta com o Sobre Rodas. E agora, nós vamos esclarecer dúvidas sobre o IPVA, aquele imposto maravilhoso, abençoadíssimo, que quem é proprietário de carro tem que pagar todo ano. E a primeira pergunta é essa aqui, ó. Eu pago IPVA todo ano, mas o que exatamente esse imposto significa? Essa é a pergunta da Lúcia Fernandes, aqui de Fortaleza. E quem vai responder é meu amigo Sérgio Holanda. É contigo, Sérgio Arrocha. Oi, Lúcia, tudo bem? O imposto IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Ele é cobrado anualmente de todos os proprietários de veículo. Esse imposto é arrecadado pelo Estado, mas é dividido 50% para o Estado, 50% para o município, e essa verba ela pode ser utilizada em qualquer área que seja necessária do Estado, como saúde, educação, segurança pública e por aí vai. Bora lá com mais uma, Sérgio. O Antônio Carlos Souza de Maranguape quer saber: o dinheiro de IPVA é usado só para estradas e vias públicas? A resposta é contigo, Sérgio. Vai. Boa pergunta, Antônio Carlos. Muita gente pensa assim. Como eu já disse anteriormente, o IPVA ele é arrecadado pelo Estado e ele é dividido 50% para o Estado e 50% para o município. E aí cada um utiliza essa verba da forma que melhor lhe convier, na saúde, na educação, na segurança pública e outras necessidades que aparecerem no ente. Sérgio, a Jéssica Almeida de Calcaia quer saber: por que o valor do meu IPVA é mais alto que o de outro carro parecido? Olá, Jéssica, bem interessante essa sua pergunta. O IPVA ele é calculado sobre o valor venal do carro. Ele tem uma alíquota, que isso aí é estabelecida por lei do Estado, e ele é tomado como base para fazer esse cálculo dessa alíquota a tabela FIPE. Então, assim, o ano do veículo, a versão do veículo, a motorização do veículo, o modelo do veículo podem sim influenciar nesse cálculo, fazendo com que carros de categorias bem parecidas tenham valores diferentes. Sérgio, o Francisco Alves de Itapipoca quer saber: veículos antigos ainda precisam pagar IPVA? E aí, Sérgio, precisa ou não precisa? A cobrança do IPVA de um carro
depende da legislação do estado. Aqui no estado do Ceará, a partir de 15 anos, o veículo é isento do IPVA. Essa isenção ocorre automaticamente e você só tem a obrigação de pagar anualmente o licenciamento do veículo. Sérgio, o Renato Moura, de Horizonte, perguntou: o que pode acontecer se eu não pagar o IPVA? Essa aí até eu quero saber o que acontece. Vai, Sérgio. Renato, se você não pagar o IPVA do seu carro, isso vai gerar multas, juros, vai para a dívida ativa do Estado, você não vai conseguir licenciar o seu carro e fatalmente, em algum momento, ele vai ser apreendido por causa disso. Isso vai gerar multas, né? Vai gerar multas e vai gerar pontuação na CNH. Pontuação essa que você não vai poder indicar um condutor. Por quê? Porque o licenciamento, assim como o pagamento dos impostos, eles são de responsabilidade do proprietário do veículo e não do condutor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando esse veículo for apreendido ou for multado por conta disso, a multa vai direto para a pontuação, para o prontuário do proprietário do veículo. E agora, Sérgio, pergunta que vem lá do Eusébio, pergunta da Márcia Fernandes. IPVA em atraso pode ser parcelado? Márcia, o IPVA pode ser parcelado sim. Geralmente no início do ano já ocorre esse parcelamento naturalmente. Mas se você atrasar e não conseguir pagar, você pode sim procurar a Secretaria da Fazenda e buscar um parcelamento. Além disso, existe a outra opção. Você pode procurar um despachante, um profissional credenciado ao Detran, e ele sim também vai poder fazer esse parcelamento para você, através de um cartão de crédito, de qualquer outro mecanismo financeiro que possa ser acessível a você, para que você tenha o seu imposto quitado. Sérgio, IPVA e licenciamento são a mesma coisa? Pergunta do Paulo Ricardo, de Pacatuba. Isso é uma dúvida bem frequente. Não. IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Imposto. O licenciamento é uma taxa anual que você tem que pagar para o seu veículo rodar regulamentado, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que se você não pagar o IPVA do seu carro, você não vai poder licenciar. Não podendo licenciar, esse veículo não está apto a trafegar nas vias e, se assim o fizer, pode ser recolhido a qualquer momento, gerando multas e pontuações na sua CNH. Sérgio, para finalizar, tem a pergunta da Patrícia Souza, de Maracanaú. Como saber se eu tenho direito à isenção do IPVA? É contigo, Sérgio, vai. Algumas pessoas me perguntam sobre o IPVA. Eu tenho algum tipo de isenção do IPVA? Sim. Alguns profissionais têm a isenção do IPVA. Empresas como locadoras, elas têm uma alíquota diferenciada. Taxistas não pagam IPVA. Transporte escolar também pode pleitear a isenção. Mas o mais comum é o PCD, pessoa com deficiência. Se você tem alguma pessoa na sua família que possua uma deficiência, você pode procurar um despachante credenciado. Lembre-se, exija o crachá de identificação do Conselho Regional dos Despachantes, o credenciamento, que comprova o credenciamento junto ao Detran. Esse profissional vai tramitar junto à Secretaria da Fazenda a isenção para que você não só tenha a isenção do IPVA, mas que você também possa ter a isenção do ICMS, a isenção do IPI, a isenção do IOF, que são impostos que estão embutidos na compra de um carro. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, e aí você consegue sim, com o auxílio de um profissional, de um despachante credenciado, buscar todas as isenções desses impostos e fazer o carro, comprar um carro com um preço e um desconto significativo. Valeu, Sérgio, muito obrigado, meu irmão, por mais uma vez colaborar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E você, meu veloz, não sai daí que a gente volta já já. Está cansado do desgaste acelerado da sua frota? Trocas constantes de peças e reparos só aumentam custos e reduzem a produtividade. Com a Telemetria Corpus, monitoramos em tempo real os hábitos de direção, corrigimos condutas nocivas e tornamos a manutenção preventiva em rotina. Mais desempenho, menos oficina. Sua frota dura mais, rende mais e gera economia. Descubra a solução ideal para sua frota agora.
Ligue 0800 943 2070. Corpus, mais que segurança, tecnologia. Jeep é sinônimo de história, força e liberdade. E em Fortaleza, essa história passa pela Via Sul Jeep. Uma concessionária que une tradição, inovação e um atendimento preparado para atender cada estilo de vida. Seja na rotina da cidade ou nos caminhos que desafiam você a ir além, existe sempre um Jeep feito para lhe acompanhar na sua jornada. Via Sul Jeep Fortaleza, Dunas e Parquelândia. Confiança se conquista com excelência. Excelência no uso de ferramentas modernas, nos serviços especializados e no atendimento transparente, desde o diagnóstico à entrega do seu carro. A confiança dos nossos clientes é o que nos move. Nosso compromisso é entregar cada carro revisado, com garantia e preço justo. Não arrisque por aí. Confie em quem tem mais de 20 anos de excelência no mercado. Centro Automotivo Bosco, sua oficina de confiança. Sei que você não tem tempo de estar cuidando do seu carro, por isso que aqui na Solar Estética Automotiva a gente tem um serviço de leve e trás. A gente vai até o seu endereço, pega o carro, faz todo o serviço e devolve com toda a segurança. Trabalhamos com lavagem, polimento, vitrificação e tudo o que seu carro precisa. Se precisar de cuidados automotivos, vem para Solar Estética. Bem-vindos a Super Máquinas Fortaleza. Sabe aquele momento que o coração acelera antes mesmo do motor? Super Máquinas Fortaleza. Viva essa experiência. Experimente ser feliz. Quem escolhe RAM sabe exatamente o que quer. É força de verdade, tecnologia avançada e conforto em alto nível. E em Fortaleza, essa experiência tem endereço, Via Sul RAM, uma concessionária preparada para atender quem exige desempenho, sem abrir mão de sofisticação e confiança. Na estrada, no trabalho ou no lazer, a RAM entrega mais do que potência, entrega presença. Via Sul RAM Fortaleza, potência elevada ao máximo. As motos Bajaj chegaram para mudar o jogo. Design é imponente, tecnologia de ponta e potência que conquista a cada quilômetro. Na cidade ou na estrada, não é só pilotar, é viver a experiência de dominar. O mundo inteiro já conhece a força da Bajaj, agora é a sua vez de acelerar. Aponte o celular para o QR Code e venha até a New Via mais próxima de vocês. Estamos de volta com Sobre Rodas, meus velozes. E agora chegou o momento do nosso quadro Mecânica Descomplicada. Roda! O carro, ele nunca quebra de surpresa. Antes que isso aconteça, ele vai dando sinais e quase ninguém percebe. E aí, minha gente, o prejuízo é grande. Odores estranhos dentro do veículo. Odores de queimado, algum odor diferente, você pode perceber. Dentro do carro, pode ser o sistema de embreagem. Ele pode estar comprometido e ele vai gerar um odor diferente. Com certeza você vai perceber que não é normal. Fora isso, alguns modelos apresentam vazamentos no motor. E aqui, como resultado, vai gerar um odor diferente, por conta que o óleo vai cair nas paredes do motor e você vai sentir aquele cheiro de queimado. Nada de emergência, porque o carro não vai pegar fogo, mas sim levar em uma oficina para que seja feito os devidos reparos e evite uma consequência e um custo maior. Volante vibrando ou trepidando durante percursos urbanos ou estradas. É uma característica forte de que existe desgaste no pneu. E também no sistema de suspensão, como bandejas, buchas,
caixa de direção ou amortecedores. Lembro que, uma vez não levando em uma oficina a tempo, nós vamos ter um efeito dominó. Ele vai quebrando peças e assim por diante. Então, se você não for a uma mecânica o quanto antes, seu prejuízo vai ser maior do que você espera. Carro falhando em subidas ou em algum deslocamento. Uma atenção especial para o sistema de injeção eletrônica. Posso ter bicos comprometidos, velas, cabos de velas ou bobinas. Algum comprometimento no sistema de injeção, com certeza você vai encontrar. Freios não foi feito para fazer barulho nenhum, nem rangidos e nem chiados. Uma vez que se perceba isso durante um percurso urbano ou percurso de estrada, com certeza vai ter algum comprometimento no sistema de freio, especialmente o sistema de pastilhas. Deve-se levar a uma oficina de confiança. Ignorar esses chiados, esses sintomas, pode causar danos seríssimos à sua segurança e no bolso também. Você sabia que a característica da fumaça que sai do escapamento do seu veículo, ele indica alguma coisa? Deixa eu te explicar. Se a fumaça ela está saindo branca, o seu carro está com alguns sinais que está passando água, alguma condensação. Se está com a coloração preta, vale a pena investigar o sistema de injeção eletrônica, pois eu tenho uma característica de um consumo excessivo de combustível. E se ela tiver com a coloração azulada, é bom dar uma verificada no motor, pois ele já está dando indícios que o motor está consumindo óleo. Deve-se procurar um reparo o quanto antes, pois o motor ele já está dando sinais que ele vai fundir. O carro sempre avisa antes de quebrar. Quem presta atenção, economiza dinheiro e evita ficar parado na rua. Bom domingo a todos, é contigo, Harrison. Valeu, meu amigo Leozão. Olha, eu tava com saudade de você aqui com a gente, viu? E você, meu veloz, fica por aqui que a gente volta já já. Simbora! Sei que você não tem tempo de estar cuidando do seu carro, por isso que aqui na Solar Estética Automotiva a gente tem um serviço de leve e trás. A gente vai até o seu endereço, pega o carro, faz todo o serviço e devolve com toda a segurança. Trabalhamos com lavagem, polimento, vitrificação e tudo que seu carro precisa. Se precisar de cuidados automotivos, vem para Solar Estética. Quem escolhe Ram sabe exatamente o que quer. É força de verdade, tecnologia avançada e conforto em alto nível. E em Fortaleza, essa experiência tem endereço, Via Sul Ram, uma concessionária preparada para atender quem exige desempenho sem abrir mão de sofisticação e confiança. Na estrada, no trabalho ou no lazer, a Ram entrega mais do que potência, entrega presença. Via Sul Ram, Fortaleza. Potência elevada ao máximo. Imagine se seu veículo fosse roubado agora, você saberia onde ele está? Com o rastreamento veicular Corpus, seu veículo é monitorado 24 horas por dia. Em qualquer ocorrência, acompanhe a localização em tempo real pelo celular, tablet ou computador e receba suporte imediato para recuperar seu bem. Há 50 anos, a Corpus é referência em confiança e tecnologia, sendo a maior empresa de recuperação veicular do Brasil. Ligue agora 0800 943 2070. Corpus, mais que segurança, tecnologia. Bem-vindos a Super Máquinas Fortaleza. Sabe aquele momento que o coração acelera antes mesmo do motor? Super Máquinas Fortaleza. Viva essa experiência. Experimente ser feliz. As motos Bajaj chegaram para mudar o jogo. Design imponente, tecnologia de ponta e potência que conquista a cada quilômetro. Na cidade ou na estrada, não é só pilotar, é viver a experiência de dominar.
O mundo inteiro já conhece a força da Bajaj. Agora é a sua vez de acelerar. Aponte o celular para o QR Code e venha até a New Via mais próxima de vocês. A Prodog é muito mais que um espaço de treinamento e hospedagem. É um espaço de alegria, bem-estar e desenvolvimento para os nossos melhores amigos. Quer ver seu cão ainda mais feliz? Vem fazer parte da família Prodog. Jeep é sinônimo de história, força e liberdade. E em Fortaleza, essa história passa pela Via Sul Jeep. Uma concessionária que une tradição, inovação e um atendimento preparado para atender cada estilo de vida. Seja na rotina da cidade ou nos caminhos que desafiam você a ir além, existe sempre um Jeep feito para lhe acompanhar na sua jornada. Via Sul Jeep Fortaleza, Dunas e Parquelândia. De volta, meus velozes, e agora você vai conferir a história do primeiro carro, do primeiro automóvel registrado aqui no estado do Ceará. Roda! Metal, parafusos, engrenagens. Texturas de um tempo em que tudo era mecânico, direto, essencial. Cada peça aqui tem função, peso e história. Nada de eletrônica, nada de excessos. Só engenharia, coragem e o começo de uma revolução sobre rodas no Ceará. Paulo, que carro é esse, amigo? E por que ele é considerado um marco na história do Ceará? Bom, esse carro é um modelo Piccolo, é um carro alemão. Ele foi o primeiro carro a chegar no estado do Ceará. Esse carro chegou no estado do Ceará, ele é um carro 1906, ele desembarcou em Camocim em 1908, tá? E existe até uma discussão na internet, que a gente sempre rebate isso, porque existe um carro, que foi o primeiro carro de Fortaleza, que chegou em Fortaleza em 1909. 3 anos depois. 3 anos depois da fabricação deste carro e 1 ano depois da chegada dele. Então, esse carro chegou em Camocim em 1908 e é o primeiro carro do estado do Ceará. Paulo, e para falar da chegada desse carro aqui no Ceará, a gente tem que falar de João Tomé de Saboia, né? Quem foi ele, qual a relação dele com essa chegada? João Tomé de Saboia, ele foi engenheiro, empresário e governador do estado. Da família Saboia, uma família tradicional daqui. João Tomé de Saboia, inclusive, é quem dá o nome à nossa rodoviária. A rodoviária de Fortaleza leva o nome do engenheiro João Tomé de Saboia. Ele foi a pessoa que trouxe o primeiro carro do Ceará. Como ele era engenheiro ferroviário e a gente não existiam estradas, né, na verdade. Então ele ajustou na bitola do trem as rodas desse carro, retirou os pneus. E como já existia a estrada Camocim-Sobral, ele colocou nos trilhos, estrada de ferro, colocou nos trilhos e foi até Sobral 45 km por hora, porque a família Saboia também é uma família tradicional de Sobral. E esse carro hoje completa 120 anos de existência, né? Está em perfeito estado. Esse, por sinal, que chegou em Fortaleza, a gente tem a história de que ele já não existe mais, né? E mais antigo que ele no Brasil tem um 1902, que é do governo do estado da Bahia, que também está em condições bem precárias. Então, funcionando em condições normais, esse é o mais antigo do Brasil hoje. Pequeno no tamanho, mas enorme na importância. Esse modelo representa a chegada da modernidade no Ceará. Em uma época em que ver um automóvel era quase um espetáculo, ele virou símbolo de avanço e inovação. Então, esse carro tem algumas peculiaridades, né? Ele é um carro que a direção é do lado direito, tipo inglês, né? Apesar de não ser inglês. Ele leva 2 pessoas, você tem um baú aqui na frente, seria um porta-luva, vamos dizer. Aqui seria para levar crianças, algum pacote, alguma coisa. Esse carro aqui na frente, essas lanternas são de carbureto. Carbureto você abria aqui, colocava as pedras aqui
colocava um gás, tipo um gelo seco, né, vamos dizer assim. Ela gerava um gás, você acendia e como ele não tem eletricidade nenhuma no carro, né, quando chegava nos locais, eles tiravam ela aqui e iluminavam o caminho e depois voltava. Isso funcionava mais como uma lanterna do que outra coisa, né. Esse carro também tem uma buzina de época, né, que ela funciona. As marchas do carro eram passadas aqui, né, também, né, você tem o adiantar o motor, voltar, você tem vários comandos hoje que os carros automáticos não competem mais. E aqui atrás a gente tem o porta-mala deles, que é um baú de época, levava pouca coisa, né, mas já era o suficiente para a época, né. Aqui é o freio de mão do carro. Ele já existia na época um eixo cardan, ele é um motor 2 cilindros e ele tem 704 centímetros cúbicos, né? E uma velocidade de 45 km por hora. Paulo, uma curiosidade, como é que esse carro veio parar aqui? Então, esse carro, ele passou por mãos de alguns restauradores, porque o interesse da família era manter a história do carro e tudo mais, né? E aí o primeiro restaurador não teve sucesso no restauro, ele parou a restauração. E esse segundo restaurador, de qual a gente adquiriu o carro, ele iniciou todo um trabalho, depois ele deu uma parada no trabalho, e aí a gente conversou a possibilidade de terminar o restauro e fazer a coisa de acordo. Vocês tiveram o prazer de concluir a restauração. Isso. E o detalhe maior é que esse restauro foi feito sem a família, que era o sonho da família Saboia saber, né? E aí, através de amigos em comum, chegaram até o Fred Saboia e a família, e eles estiveram aqui, adoraram ver, era o sonho da família, era ver esse carro restaurado para preservar a história, né? Não só do João Tomé de Saboia, como a história do automobilismo, como a história do Ceará. Então nós temos aqui hoje o primeiro carro registrado no Ceará em perfeito estado, né, Paulo? Funcionando tudo. Funcionando tudo. Por sinal, todos os carros aqui sempre funcionam tudo, é uma condição que a gente tem. A gente diz que é um museu vivo, porque muitas vezes você tem no museu algumas peças que não funcionam, estão lá só como um objeto de decoração, mas a nossa condição aqui é que todos os carros funcionam. Paulo, mais uma vez eu quero agradecer por nos receber aqui tão bem, né? E dizer que as portas sempre estão abertas aqui para você no Sobre Rodas. Certo. O Sobre Rodas é um programa que a gente tem muito carinho, é um programa genuinamente cearense, a gente tem que valorizar o que é do Ceará. Obrigado. Né? A gente precisa lembrar dos pilotos cearenses também, a gente tenta à medida do possível, então todos os carros aqui relacionados ao museu, ele tem uma história peculiar, né? Eles não estão aqui à toa, todos eles têm uma história a ser contada para ver se a gente consegue manter vivo esse espírito do automobilismo e principalmente do Ceará. A gente quer voltar aqui para contar mais história de carros, né? Com certeza contaremos algumas histórias interessantes, né? E a gente teve grandes pilotos no Ceará e temos ainda algumas lendas vivas, né? E não só pilotos como engenheiro. Pedro Virgínio é um cara que foi um engenheiro e um piloto excepcional, né? Que a gente considera os puristas. E a gente tem alguns carros que ele projetou, que ele fez aqui também. E eu gostaria muito de contar a história do Ceará. A gente vive o Ceará, mora no Ceará, curte o Ceará e respeito todas as outras unidades do Brasil, da federação, dos estados e tudo, mas a gente tem que ter a nossa história. Estou às ordens aí, a Supermáquina está às ordens para o programa e sempre que for possível, e dar os parabéns a você por ter um programa genuinamente cearense.